Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de língua portuguesa. Dando continuidade, da aula passada sobre competências. Foi postado na plataforma as competências 1 e 2 e hoje iremos dar a, a finalidade, do resto das outras competências que ficaram para ser apresentada hoje. Como vocês sabem, é sempre bom dar aquele recadinho para vocês fiquem sempre cientes. Não se esqueça de curtir essa aula, de compartilhar com seus amigos e assim marcar o sininho para que vocês sempre estejam recebendo essas aulas no seu celular ou no seu computador e você assim se ficar a par de todas as questões apresentadas, que as competências oferecem a você, aluno, que você já estejam indo fazer o Enem dentro das competências e sabendo o que a avaliação pede de você. E dando continuidade, iremos trabalhar as competências 1 e 2, 3, 4 e 5, mas vamos fazer uma retomada, do que seriam essas competências. Na aula passada, falemos de competência 1 e 2, que seria demonstrar o domínio da norma culta da língua portuguesa. E na competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, na primeira aula, fizemos um apanhado, de que seria a primeira competência, que é mais no campo das ortografias, os sinais, as vírgulas, as acentuações nas palavras, que são sempre importantes. Já na segunda competência, compreendemos a aplicação, do tema, do assunto, como você recebe o tema, como você recebe o assunto, as propostas de intervenções, ali os textos base, e você desenvolve, a partir dos textos oferecidos, o seu texto. E dando o gancho, iremos conhecer as competências 3, 4 e 5, que a competência 3 dirá o quê? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Iremos adentrar, em cada uma delas e saber, também, como na aula passada, todas as pontuações que faz com que você, aluno, alcance a famosa nota 1000, que em cada competência a pontuação máxima é de 200 pontos para cada competência, E na competência 4, dirá que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Então, aqui utilizaremos os famosos, operadores, conectivos, as coesões referenciais, e iremos adentrar mais detalhadamente. A competência 5 dirá, da elaboração proposta pela solução, que você, ao final, na conclusão, que você, qual a proposta de solução que você oferece ali, ao final, trazendo tudo que você disse que iria propor na introdução, e ao longo do seu desenvolvimento, ao final, você coloca dando uma solução para o seu problema. Mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Iremos adentrar, cada uma delas para nós destrinchá-las, porque não basta só falar as competências são isso, mas elas todas têm os seus subitens que acabam, assim, denominando qual é a pontuação de cada uma delas. Então, é do nível 0 até 200 pontos. Então, bora lá. Competência 3, 4 e 5. Primeira seria a competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vamos saber o que. Vamos começar, da decrescente para crescente, que diz que obtém 0 pontos, quando
na apresentação, né, falta, né, fatos e opiniões relacionados ao tema sem defesa de um ponto de vista. Você pega o tema e o assunto ali, mas você não aborda o que é necessário. Essa também, ela cai quase na competência 2, né, que dirá que você foge, né, você tem fuga de tema. O que seria o famoso, né, no caso, né, escolher, relacionar, organizar, interpretar. Você vai escolher o que você irá falar e o seu repertório, né, sociocultural ali, colocando cada inter, né, palavras-chave que você vai colocar no seu texto. Relacionar, você vai fazer um entrelaçamento de ideias, porque na primeira parte você acaba fazendo uma palavra-chave, o que você vai casar com cada palavra e o que você vai abordar no seu texto. Organizar de modo coeso, né, para que o seu redator entenda como se dará todo o seu processo. É praticamente quase um mapa, né, de tesouro que você coloca tudo o seu processo ali e ao ler o seu texto, você acaba se identificando e você acaba alcançando todos os tesouros, no caso, para daqui ao final compreenda, né, todo o texto ao final, né. 40 pontos seria apresentar informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes sem defesa de um ponto de vista. Aqui seria quando você não opina e não coloca os fatos essenciais para que o seu texto fica assegurado. E também a visão, né, muito nebulosa de que você acaba abordando muita coisa e não acaba agregando com a finalidade que o texto propõe. 80 pontos é apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mais desorganizados ou contraditórios e limitados ao argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. Aqui você acaba relacionando somente ao tema, né, e deixando de lado as principais relações com os textos motivadores e limitando somente ao campo raso, né, das ideias, não aprofundando, não trazendo elementos que agreguem ao seu texto. Aí você acaba obtendo 80 pontos. 120 pontos apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados ao argumentos do texto motivadores e pouco organizado, em defesa de um ponto de vista. Como eu havia falado, o seu texto, a redação, no caso, é um mapa para que, ao final, você encontre o tesouro final. Então, você traçar uma ideia que vai ter uma finalidade, isso acaba você tendo o seu texto, né, ficando bem produtivo e bem coeso, né, e bem linear para que o seu redator, né, no caso, compreenda, né, o que você está querendo dizer e como você vai traçar a ideia. Você colocar de modo desnexo, acaba ficando as ideias não relacionadas. Isso acaba você obtendo 120 pontos. Como eu havia falado, a maioria fica nesse campo, né, das ideias aí. 160 pontos apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema. Você já coloca, já consegue fazer um caminho bem traçado, de forma organizado com indícios de autoria. Você escreve, você defende o seu ponto de vista, você coloca os fatos necessários, as referências, né? Mas você consegue opinar e falar com suas próprias palavras. Não é só colocar os textos base, os textos referenciais com a autoria de outros autores, mas o redator ele quer ver, ele quer ver a sua ação, ele quer ver você se demonstrar dentro da escrita. Ele quer ver mais como você elabora, né, utilizando esses indícios de autoria. E a famosa 200 pontos, né, apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto de forma consistente, organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Então, você coloca as ideias, você acaba falando, agregando, né, as ideias, mas você percebe que tudo que você escreve de sua autoria, não tem domínio de outra pessoa. É mais esse lado. E você acaba obtendo 200 pontos nessa competência 3.
A competência 4, né? Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vamos saber o que seria, né, esses mecanismos linguísticos. Eu vou lembrar a vocês o que seria e vocês vão recordá-los aqui agora. Obtendo, né, do ponto inicial, né, para que vocês conheçam o que seria esses mecanismos linguísticos. Vocês lembram que já foi passado a vocês orações subordinadas, conectivos, onde apresenta, né, aqueles operadores, as coesões, né, as coesões referenciais, as sequenciais, o que seria elas? É onde você apropria-se desses operadores que faz com que o seu texto fique linear e fica compreensível utilizando aquelas famosas lá, os operadores de conexão. Seria o entretanto, o todavia, o contudo, os conectivos de soma, de conclusão. Seria essas as coesões referenciais. E as sequenciais, que seria os pronomes, as conjunções que faz com que o seu texto dê um caminhamento e o seu texto fique mais valorizado, fica mais rebuscado. Obtém-se no campo de 0 pontos quando não há essa articulação de informações, não tem esses elementos coesivos. Fica muito. Não se vê, né, você utilizando, entretanto, contudo, todavia, desde que. Aí obtém 40 pontos quando articula as partes do texto de forma precária. Utiliza, mas utiliza erroneamente, quando utiliza um conectivo que não cabe ali no momento, ou faz muita repetição, né, de elementos coesivos. 80 pontos. Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. Quem só sabe utilizar só o mais, porém, o mais, porém, o mais, porém, todavia, todavia, contudo, acaba o texto ficando inadequado, ficando no basicão. Então, quando você utiliza consoante, constantemente, essas palavras mais rebuscadas, esse texto acaba agregando mais informações e acaba ficando mais rebuscado, e o seu redator acaba percebendo que você utiliza outros elementos a não ser do básico, né? 120 pontos. Articula as partes do texto, né, de forma mediana, tá ali no mediano, né? E com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Você acaba ainda fazendo a repetição de elementos, né? O que, ou mais, repetindo várias vezes em um período. Isso acaba ficando na base mediana. 160 pontos. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta um repertório diversificado e com recursos coesivos. Aqui você já está quase no nível bom. Quando você coloca todas as coesões referenciais certinhas, operadores bem adequados, as orações subordinadas, né, que já foi passada a vocês, bem coesivo, né, utilizando os postos, né, que também orações subordinadas diversificada, né, ao verso, né, que tem toda essa modalidade, mas com que fica compreensível a sua leitura. E 200 pontos, né, quando você acaba utilizando todos esses fatores e acaba agregando, você utiliza mais de 2 elementos operadores, né, coesivos, referenciais, né, que faz que você utilize esses conectivos, né, em uma operação de um período que acaba, no caso, né, agregando, ficando bacana no seu texto, né, a leitura. Então, acaba obtendo 200 pontos. Essa seria as competências, né, no elemento 4, que fica no campo da coesão do seu texto. É que nem a primeira competência que vai visualizar
os elementos ortográficos, né? Vamos atentar-nos às acentuações, as vírgulas em momentos adequados, e seria nesse caso. O último caso, né, que iremos abordar, que é a competência 5, né, que apresenta uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. O que seria, né? Nesse caso, a gente chega ao final, né, avaliando também com 200 pontos, né, como eu havia falado a vocês, e ele tem um olhar referente à conclusão, não que ele acaba fazendo uma avaliação ao todo, mas ele tem um direcionamento para a conclusão, que seria o que? Você vai utilizar, né, todos os elementos, vai utilizar todas as grafias bonitinhas, e ao final você vai utilizar tudo o que você iria dizer na introdução, e o que você disse, você vai dar uma finalidade, uma solução. Não que você vai solucionar o mundo, mas você vai propor uma solução, uma intervenção para o que você desenvolveu na sua redação. Que seria 0 pontos. Zero, né, no caso. Não apresentar uma proposta de intervenção ou apresentar proposta não relacionada ao tema. Você acaba zerando nessa competência quando você não resolve a solução que você iria dizer, né, na introdução e no seu desenvolvimento, você acaba fugindo ou não falando abordando, né, o necessário. Ou quando você infringe os direitos humanos, né, fazendo ali, comete um erro, e acaba você não sendo zerada, ou não acaba sendo anulada a sua redação, mas sim você acaba perdendo ponto nessa competência 5. Isso foi uma nova atualização, né, que teve das competências do Enem. Antes, se infringisse os direitos humanos, a sua redação era anulada, mas isso você acaba perdendo ponto nessa competência 5. 40 pontos apresenta uma proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Você acaba dando uma solução, como fala, né, vaga mesmo, não acaba abordando, não dando a solução, você finaliza ali somente no campo das ideias, sem dar a solução imediata, né? Ou você fica mastigando a ideia e você finaliza sem dar exemplificação de nada. Seria esse caso. 80 pontos, elaborar de forma insuficiente, não trazendo o que você a proposta, né, que você iria dizer, você acaba fica no campo insuficiente, né, a proposta da intervenção relacionada ao tema, ou não articula a discussão, né, desenvolvida no texto. Então, você não acaba abordando o que você iria dizer no desenvolvimento. E fica no campo só raso, né, das ideias. 120 pontos, ela elabora de forma mediana, você acaba quando você coloca duas ideias que irá desenvolver e que ao final você tem que resolver essas duas ideias. Você acaba resolvendo só uma e deixando a outra solta no texto. Então, você acaba obtendo 120 pontos, porque você resolveu sim uma questão, mas a outra ficou vaga e a outra ficou sem resposta. Você acaba obtendo 120 pontos nessa competência, né, nesse índice. 160 pontos, quando elabora bem a proposta de intervenção, né, relacionada ao tema, e articula a discussão desenvolvida no texto. Então, você acaba obtendo nessa essa pontuação quando você consegue desenvolver, mas que ainda obtém ali certos resquícios de ideias vagas. Você não consegue concluir a proposta, né, a solução. E 200 pontos, quando você coloca todas as ideias, proposta, e consegue elaborar e dar uma solução bem fixa e baseada, né, que ao final também você pode trazer uma base para que você fortaleça suas ideias, né, a proposição que faz com que o seu texto fique mais valorizado, né.
relacionar o tema, né, também utilizando o tema, o assunto, e articular o desenvolvimento do seu texto, né, acaba obtendo esses 200 pontos. E ao final de tudo, você obteve aí uma redação nota 1000, utilizando todos esses recursos das competências. Sabemos que é muita coisa para lembrar-se na hora de fazer uma redação, mas com um certo estudo, uma certa revisão, você acaba assegurando cada uma dessas competências. E que é sempre bom você dar uma pesquisada, dar uma avaliada de como está sendo como eu havia falado, né, dos direitos humanos, quando você infringia os direitos humanos, você tinha a redação cancelada. Agora só tem a zerada, né? Você não perde a sua redação. Muitos recebiam muito a anulação e não tinha a pontuação com a redação. Então, isso são conteúdos, atualizações, que você pode estar pesquisando no MEC, que está todos lá os aparatos o amparo, né, do Enem, da avaliação Enem, né? Seria esta aula de hoje. Espero que tenham gostado e espero vocês na próxima aula e nas resoluções de questões que foi passada a vocês essa semana. Até logo e até breve.